Oi, gente! Hoje eu vou falar sobre os contos do Machado de Assis, e mais especificamente a Igreja do Diabo. E eu vou contar o conto como eu faço quando eu falo sobre livros de contos. E então, mas eu contando não vai estragar a experiência de leitura de ninguém, porque uma coisa é eu contando, outra é você. Começou a cara da moto. É você ler o Machado mesmo contando. Eu gosto muito do Machado de Assis. Já me perguntaram aqui que não por que não tinha. Eu não gostava do Machado, que não tinha nenhum vídeo dele, não tem no canal nenhum vídeo, porque todos os livros que eu li dele foram lidos antes do canal. Então, eu quero reler eles e fazer resenha. Eu comprei esse livro no sebo, em ótimo estado de contos, mas eu tenho também um polígrafo de contos dele. Então que eu fazia letras portuguesas, já tinha lido então a maioria desses contos que constam aqui. Inclusive a Igreja do Diabo, conto que eu vou contar. Eu fiquei em dúvida entre contar essa ou a Vida Eterna. A Vida Eterna não deu porque no final era tudo um sonho, sabe? Tipo aqueles filmes que você gosta e Deus quando acontece isso no filme, você vai, no final era tudo um sonho. Machado de Assis fez isso também. Eu gostei do Enfermeiro e também tem a Missa do Galo, né? A Missa do Galo, inclusive eu tinha um polígrafo na época que eu fazia letras portuguesas, hoje eu faço inglês. E, o polígrafo tinha todas as versões das pessoas que estavam na casa naquela noite. E eu emprestei esse polígrafo, nunca mais me devolveram, infelizmente. Mas eu vou contar então a história da Igreja do Diabo. Bom, o diabo estava muito insatisfeito porque a igreja ele não tinha igreja, né? Era tudo muito desorganizado, ele não tinha rituais. Então ele andava insatisfeito porque era muito desorganizado se comparado com Deus, que tinha igreja, que tinha os rituais. Então ele pegou e foi reclamar com Deus falando que ele ia fundar uma igreja. E ele ia para a terra contar as boas novas para as pessoas. Então ele foi e confessou, sim, para as pessoas que ele sim era o diabo, mas ele não era aquele diabo que pintavam as histórias, né? E que na igreja dele ia ter vinho e pão à farta, e eles iam poder fazer assim que eles quisessem, assim, não ia ter todas aquelas restrições chatas da igreja de Deus. E aqui fala que, deixa eu até falar aqui que tem uma parte que ele fala que como é que vai ser a igreja, que ali não ia ter tantas, assim, ó, chamava ele as virtudes aceitas deviam ser substituídas por outras que eram naturais e legítimas. A soberba, a luxúria e a preguiça foram reabilitadas. Então, ele reabilitou essas virtudes, essas seriam as virtudes. E tu não poderia, por exemplo, amar ao próximo, era uma virtude que devia ser substituída por tu devia, no máximo, odiar ao próximo ou desprezar, e amar só se fosse a mulher alheia. Então, tinha novas regras, né, novos ritos dessa igreja, e muitas pessoas seguiram ele teve muitos fiéis. Mas aí ele estava olhando e percebeu que as pessoas estavam fazendo antigos atos assim de bondade. Por exemplo, um avarento dava esmolas, um glutão não comia em dias santos da outra igreja, da igreja de Deus. E tinha um homem que ele era um fraudulento, que ele tapava o rosto para entrar numa mesquita e rezava. Então ele viu que as pessoas estavam fazendo esses pequenos atos assim de bondade que não condizia com a igreja dele, que agora podia tudo, podia todos os deleites da igreja dele de pecar à vontade, e as pessoas continuavam, não conseguiu deixar aqueles velhos hábitos daquelas pequenas bondades de lado. Então ele foi ter com Deus, indignado: o que está acontecendo agora? Eles podem fazer o que quiser na minha igreja e eles estão fazendo pequenas bondades. Daí Deus falou para ele, que tinha falado bem assim, que as pessoas têm uma franja de algodão, que seria a parte má da pessoa, numa capa de veludo, que as pessoas têm a bondade, uma capa de veludo, ele ia puxar pela franja de algodão, que é assim, o ser humano no que ele é, no seu pior. Então Deus falou, né, para ele, né: que queres tu, meu pobre diabo? As capas de algodão têm agora franjas de seda, e como as de veludo tiveram de algodão. Quer dizer, as pessoas assim têm, por exemplo, as pessoas fazem maldades na igreja deles, não maldades ou pecam, e tem
franjas de veludo, quer dizer que elas têm resquícios do que elas faziam quando elas estavam na igreja de Deus. Então, tipo, e daí ele fala assim: que queres tu? É a eterna contradição humana. E isso finaliza o conto, né? E para deixar assim como lição, assim como mensagem do conto, que nenhum ser humano é totalmente mal ou totalmente bom, salvo algumas exceções, né? Tem gente que é totalmente mal, sim. Mas assim, tipo, então, né, fala assim que o ser humano tem os dois lados, né? Tipo, as pessoas estavam livres para na igreja do diabo, né, para cometer todos os pecados, mas elas continuavam fazendo atos de bondade escondidos para o diabo não ver, mas ele viu, né? Então fica a dica, né, dos contos do Machado de Assis, qualquer coisa do Machado de Assis é ouro. Bom, então eu vou mostrar ligeirinho o que eu tô lendo. Eu tô lendo Em Algum Lugar do Paraíso, que é um livro de crônicas do Luiz Brando Veríssimo, eu gosto muito dele, eu já vi outros. E tô lendo Bukowski, um livro de crônicas também, Crônica de um Amor Louco. Então fica a dica do Machado de Assis, é sempre uma dica boa. Se inscreva, dê um like, se inscreva se não for inscrito.